Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Sejam muito bem-vindos a esse culto para casais, para a família. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos, que Deus proteja todos nós nesse momento da nossa vida, que nós sabemos que estamos passando por muitas aflições na nossa vida, principalmente a família que está sempre sendo atacada sempre pelo inimigo feroz, e nós não podemos dar voz a essa voz que tenta atrapalhar a nossa vida conjugal e a nossa vida familiar ou em qualquer área da nossa vida. Os nossos sentimentos aos irmãos católicos pela perda do Papa Francisco, que foi um grande líder religioso, um grande homem, buscando a paz, buscando se inteirar de todos os assuntos para nos ajudar, né? Para nos ajudar e nos mostrar também que tudo pode ser feito através da união do povo de Deus, através da união das religiões, né? Tirando a intolerância religiosa, porque todos nós somos filhos de um só Pai e pertencemos a um só jardim. Temos um só Salvador, Jesus Cristo, e temos só uma só palavra, a palavra de Deus. Então, os nossos sentimentos aos irmãos católicos, os nossos sentimentos aos familiares dele, né, e aos amigos, né? E que o próximo que vier continue esse legado, essa luta através, né, da paz, da união dos povos, da união das igrejas, do povo de Cristo, porque é um legado excepcional que ele deixou, ensinamentos maravilhosos que ele também deixou para nós. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, neste momento agora, nós vamos, né, daqui a pouco, entrar na palavra de Deus, certo? Para podermos falar sobre o tema de hoje, né? Meus irmãos e minhas irmãs, né? Porque só através, né, de Deus é que nós possamos, só através de Deus é que nós possamos ter a nossa libertação das nossas, das nossas, das nossas aflições, das nossas dores, né, das coisas que realmente atrapalham a nossa vida, né? Bem, meus irmãos, minhas irmãs, também vai ser transmitido para os outros grupos, né, pertencente aqui à Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, tá? Daqui a pouco vai estar entrando aí em todos os grupos, né? Porque nós já estamos colocando para todos os grupos de a Igreja Ministério Transformador do Espírito Santo, principalmente no grupo de casais, né? Porque hoje o culto é para o grupo de casais e a família, né? E a família. Mas é mais para os casais, né? Porque a família começa com ele é sempre na segunda-feira e nunca é na terça-feira. Mas na segunda-feira também nós estávamos em outra missão e não foi possível fazer esse culto, né? Na, na segunda-feira. Mas nós estamos aqui também preparando, né, outras atividades, outros eventos, para poder alcançar também o coração de cada pessoa, né, de cada um neste mundo. Então nós só estamos dando um tempinho, porque para poder entrar em todos os grupos, né, da igreja, entendeu? Para poder de todos os grupos, né, estarem assistindo, estarem vendo, né? E para poder também, né, que as outras pessoas possam assistir nos outros grupos. Então,
me parece, já entrou em todos os grupos. Então nós vamos começar o nosso culto de hoje. E esse culto de hoje vai começar, né? Nós vamos cantar aqui um louvor, né? Como eu falo sempre, eu não sou cantor, mas vamos começar com um louvor para entrarmos nas orações e na palavra do Senhor. Tá certo? Na palavra do Senhor. Certo? E esse louvor diz, eu te exalto, Senhor. Senhor, eu venho a ti com meu coração, em meio às tribulação, encontro a tua mão. Tua graça me sustenta, teu amor me faz viver. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Em meio à tempestade, tu és a minha paz. Teus braços me acolhem, meu coração é teu capaz de me ajudar. Nós, vale ou nas montanhas, sempre louvarei. Teu amor me transforma, por isso eu proclamarei o teu nome, ó Jesus. Em meio à tempestade, tu és a minha paz. Teus braços me acolhem, meu coração recebe a tua paz. Nos vales ou na montanha, sempre te louvarei. Teu amor me transforma, por isso eu proclamarei o teu nome, Jesus. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, tu és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu te elevo minha voz em adoração. Santos é tu, digno de louvor, aleluias e glória, e glórias e glórias. É tu, ó Senhor, o esplendor, de ti entrego minha vida, meu ser, meu viver. Em tudo o que sou eu quero de ti fazer. Em tudo que sou eu quero de ti fazer. Para perder o medo de estar sempre sozinho. E te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Eu te exalto com todo o meu ser. Meu coração é teu, para sempre eu vou te adorar. Em cada instante, em cada oração. Eu te exalto, Senhor, eterno adoração. Eu te exalto, Senhor, e eterna adoração. Eu te exalto, Senhor, em cada adoração.
Oh, aleluias e glórias ao Senhor nosso Deus. Como eu disse, né, eu não sou cantor, né? E desculpe aí alguma falha que às vezes pode ter acontecido, né? Mas eu tenho certeza que todo tipo de louvor, Deus ele pega e reveste aquilo em nossa vida de bênção e de milagres. Senhor nosso Deus e Pai Salvador, neste momento agora nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, aprendendo junto a sua palavra, que o Espírito Santo abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos aprender junto da tua palavra. Fale conosco, fique conosco. Senhor Jesus, e eu oro pedindo para que o Senhor abençoe cada casal que for escutar, meu Pai, ou participar desse culto. Que o Senhor toque poderosamente na vida deles, livrando eles das aflições, das dores e tocando poderosamente, meu Pai, tirando a influência do mal, libertando eles, meu Pai, das grandes aflições que atormenta as suas vidas. E é essa oração que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, nós vamos fazer aqui, né, uma pequena introdução. O tema hoje é, né, a impaciência entre os casais. A impaciência vem dos impasses que existem entre os casais, causador por um porque quer uma coisa e outro quer outra coisa. Como, por exemplo, um quer ir para a esquerda e o outro para a direita. Bem, meus irmãos, é claro que nós sabemos, né, que nós não nascemos com os mesmos pensamentos e não nascemos com os mesmos ideais, não nascemos, né, com a formação, com formações diferentes um do outro, e a educação de um e de outro é diferente, e às vezes até cultural. Mas não quer dizer que nós não podemos conviver. Mas para isso, nós temos que ter entendimento e diálogos entre o marido e entre a mulher, entre o casal, para que possamos andar na mesma direção. Na mesma direção. E nunca numa direção ao contrário um do outro. Porque quando nós casamos, é para formar uma família, mas para caminharmos na mesma direção. Na mesma direção. Então, nós vamos ver aqui, certo? Nós podemos ver que o impasse entre os casais é que faz com que um perca a paciência com o outro. E nós podemos ver isso na Bíblia. Nós podemos ver isso na Bíblia. Pega a sua Bíblia de papel, de celular, no tablet, pega uma caneta, um papel, escreve o capítulo, o versículo, para você ver a veracidade da palavra de Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 23, do capítulo 23 de Lucas. No capítulo 23 de Lucas.
Nós vamos ver aqui no capítulo 23 de Lucas. Vamos ler aqui o capítulo 23, que diz assim: Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Mas antes de ir para Pilatos e Herodes, Jesus foi colocado na frente do sinédrio, dos sacerdotes, certo? Que ali não tinha poder para condenar Jesus ou à prisão ou à morte, e precisava levar a Pilatos, né? Já começa aí o impasse. E levantando-se toda a multidão deles, e levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo, havendo achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, dizendo, tu o disseste. E disse Pilato aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo, alvoroço o povo e ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou-se, aquele homem era galileu? E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes, os sacerdotes, acusando-o com grande veemência. Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dentre tantos andavam em inimizade um com o outro. E, convocando Pilatos e os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disseram, haveis-me apresentado este homem como pervertor. O povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que acusais achou neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remetia a esse que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois sou taloei, e era necessário soltar-lhe em uma pela festa, que era da Páscoa. Mas toda a multidão chamou dizendo, fora daqui, com este, solta-nos Barrabás, ao qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas ele chamava em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E então ele, pela terceira vez, lhe disse, mas que mal fez este, não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois exaltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam, e então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam.
e soltou-lhe os que foram lançados na prisão por uma citação, homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus no caminho do Gólgota. Bem, aqui no versículo, aqui até nesse versículo do capítulo 23 de Lucas, de 23, você viu aqui, né? Nós podemos ver aqui, meus irmãos e minhas irmãs, um grande impasse. Pilatos não achou, o Sinédrio não podia condenar Jesus a nada. Levaram a Pilatos. Pilatos também não achou, voltou para Herodes. Herodes voltou para Pilatos. Depois, Pilatos, para lavar a mão do sangue, tanto de Jesus, levou a multidão e pediram para soltar Barrabás, e Jesus foi crucificado, que nós sabemos. Então aqui você pode ver o impasse para achar uma culpa em Jesus. E é justamente todos esses tipos de impasse que causa a maior dificuldade entre os casais. Já lá no Éden, já tinha o primeiro impasse entre os casais, que ainda não tinham, né? Ainda não tinha esse impasse. Mas a Eva pegou da maçã, comeu da maçã, levou para Adão, comeu, e Adão comeu sabendo que não podia, tanto ele quanto Eva. Jesus, Deus à tarde, veio para conversar com ele, já sabia do acontecimento. E Adão, ele já culpou Eva de ter desobedecido, sabendo que não podia, e deu-lhe a maçã. Adão culpou Deus por ter dado a mulher a ele, sabendo do que iria acontecer. Então ali ficou um jogo de empurra, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, e aí culpou a cobra, né? Porque a cobra não tinha culpa, porque Lúcifer entrou na cobra, né? Na realidade, Lúcifer é que tinha culpa. E isso aí acontece no nosso relacionamento. Porque ele se aproveita do impasse do marido, do impasse da esposa, para aumentar e inflamar o sangue dos dois. Vamos colocar alguns exemplos de impasse que acontece no meio de um casal. Vamos colocar. Como eu dei o exemplo, vai para a esquerda, um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita. Então vamos colocar. Chegou as férias. Né? Chegou as férias da família. O marido quer visitar o parente, a mãe, o pai. A mulher quer visitar os dela. Um mora em São Paulo, vamos colocar assim, o outro lá em Porto Alegre. Vamos colocar assim. Né? E aí tem esse impasse. E aí já começa a briga e a discussão, porque um quer ir para São Paulo, o outro para Porto Alegre visitar os parentes. E aí o que acontece? Lúcifer ele se aproveita para inflamar os ânimos, para ver discussões e brigas, e aí não acaba acontecendo nem as férias. O certo, né, seria fazer assim, porque muitos desses impasses acontecem no Natal, dia de ano, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, esse negócio todo. Sendo que pode chegar a um consenso. Ou seja, pegar, olha, esse ano nós vamos passar o Natal, né, com a família do marido. Né? Vamos passar o Natal com a família do marido. Né? Depois nós podemos ir passar a passagem de ano com a família da esposa. Nós podemos ir no Dia das Mães, esse ano na casa do marido, o ano que vem na casa da esposa. Ou juntar todas as famílias, mas é muito difícil, é claro. Podemos ir visitar, né, os meus avós
nesse final de semana. E no outro visitar os seus, o da esposa. Mas geralmente não é assim. Geralmente tem sempre um do casal que quer comandar o divertimento do casal, o passeio do casal, o programa do casal, e o outro, ele quer que o outro se sujeita a esse tipo de autoridade. Um casamento, ele não é feito de autoridade. Um casamento, ele é feito de consenso. Ou esse consenso é o quê? É sentar, conversar, planejar o que vai se fazer para que o casal ele anda na mesma direção juntos. Vamos à praia? Não, vamos à praia. Ah, amanhã eu quero ir ao teatro. O marido quer ir à praia. A esposa quer ir ao teatro. Ah, eu queria ir ver. O marido quer ver um filme de ação. A mulher quer ver um filme romântico. Tudo isso pode chegar a um consenso. Olha, vamos ver um filme de ação e na próxima semana nós vamos ver um filme romântico que você gosta. Mesmo que o marido não goste, mesmo que a esposa não goste. Porque aí não vai ter atrito. E um outro detalhe importante. Não vai haver a influência de Lúcifer para inflamar os ânimos, para que não aconteça nada. Aí um fica com raiva do outro, o outro fica com raiva do outro. É uma discussão. Vai se comprar uma geladeira? Pô, o casal vai junto para ver qual a melhor geladeira, qual o melhor tipo de pagamento, porque tem que estar dentro do orçamento da família. Dentro da família. O orçamento tem que estar dentro da família. Ah, mas eu quero. Antigamente era muito difícil, quero uma televisão em cada casa. Então, às vezes a mulher queria ver um canal, o marido queria outro, as crianças queriam ver outro, e aquele se impasse. O futebol passava num, a novela passava no outro, o programa infantil em outro, e era aquela coisa. Hoje em dia já não é mais assim. Porque a casa hoje em dia tem 2 ou 3 televisões hoje em dia nas casas. Naqueles que podem ter, é claro. Né? Mas o importante é ter o consenso, é o casal ter um consenso de ir na mesma direção. Sentar e conversar, planejar tudo, não vai gerar nem impasse, nem briga e nem impaciência. E nem paciência. Ah, vamos no restaurante tal essa semana. Semana que vem nós vamos ao cinema. Um pode fazer a vontade do outro. Mas não é assim. Nem na classe, nenhuma das classes sociais, a maioria dos casais não é assim. Sempre tem aquele predominante que quer dirigir tudo o que a família faz. Esqueceu que a família é composta do pai, mãe e filho. Então todos ali têm que sentar e se reunir, principalmente o casal. Olha, não dá para me comprar agora a televisão que você quer. Vamos economizar mais um pouco para comprar futuramente mais na frente. Não, porque tem que ser aquela, porque tem que comprar aquela, tem que ser hoje, porque senão eu não converso mais contigo, não falo mais contigo. Não. A ira toma conta do casal, porque Lúcifer se aproveita dessas situações, das situações ruins, para influenciar os casais. Sabia disso? E isso acontece. Isso acontece. Então, é muito importante a gente ter aquele consenso, sentar de um lado, sentar do outro, conversar e achar o melhor caminho. O melhor caminho. O melhor caminho. E o melhor caminho, às vezes, é a gente pedir até uma orientação para Deus. Uma orientação para Jesus, orando, o casal junto, conversando ali, né, no leito da cama, né, para que tudo possa
se resolver, para que tudo possa ser resolvido. Então, a impaciência do marido e da mulher vem do impasse que cada um põe para resolver o problema ou para o divertimento da família. Ou por outras coisas também, né? Como a gente colocou o exemplo da geladeira, da televisão, né? E de outras coisas mais. Então nós temos que observar, certo? Temos que observar que nós casamos para ir todos numa só direção. É claro que o pensamento da mulher é de um jeito, de um homem é de outro. E a mulher, às vezes, é mais sensível a esse tipo, né, de condicionamento de ceder. Porque os homens são muito difíceis de ceder. Eu sou homem, eu sei o que eu estou falando. Custei aprender isso. Que a gente tem que entrar num consenso. Né? Não pode ser autoritarismo, não pode ser predominante, não pode ser autoritário demais, não pode, tem que ser aberto para que o casal vá na mesma direção. E nunca numa direção ao contrário. Nunca numa direção ao contrário. Uma direção sempre indo na mesma forma. E olha só, e se houver um inimigo atrapalhando a vida desse casal, que eles estão se distanciando por causa desse impasse, nós podemos recorrer a quem? A Jesus. A Jesus. Aqui em João, capítulo 2, nós vamos aqui em João, capítulo 2, o versículos 15 ao 16, que diz assim, olha só, presta bem atenção, hein? Jesus diz assim a palavra de Deus, e tendo feito um azorrague, né? Um azorrague, deixa eu ver esse aqui mesmo, é João capítulo, aliás, capítulo, isso, azorrague, né? De cordéis lançou todo fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estes, e não fazeis da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes, derribarei este templo em 3 dias, eu o levantarei. Jesus aqui está falando que ele morreria e se levantaria 3 dias depois, pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito Santo. E isso aconteceu. Se Jesus pode ressuscitar entre os mortos, ele pode ressuscitar o seu casamento. Ele pode ressuscitar o seu casamento. Tirar do seu meio a influência do mal. Restaurar o seu casamento. Porque quando nós oramos, nós pedimos orientação, buscamos na palavra orientação, ele vem prontamente a nos ajudar. E nos dá o quê? A virtude da paciência. A virtude da perseverança. Perseverança na Bíblia quer dizer paciência. E aí, você vai chegar a um consenso com o seu marido. Porque quando entra Jesus, ele restaura, ele revive o seu casamento. Aquilo que foi influenciado por uma inveja, aquilo que foi influenciado pela influência do mal, do maligno na sua vida, para que vocês se apartassem por causa de, às vezes, uma besteira, uma televisão,
ao comprar uma televisão, ao comprar uma geladeira, saber para onde que vai ser o passeio, para onde vai ser a viagem, para casa de quem, de qual parente que vai ser, no dia que vai ser. Ele se aproveita de cada momento ruim da nossa vida para influenciar a mim e a você, para que nos apartamos e a família vive naquela confusão, naquela ira. Então, meu irmão, se Jesus ele ressuscitou o terceiro dia, se ele entrar no seu casamento, ele vai derrubar tudo de ruim que fizeram para derrubar o seu casamento, para acabar com a sua união. Ele vai entrar com o poder dele e vai restituir. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai fazer com que o seu casamento revive. O seu casamento vai ter uma ressurreição como ele ressuscitou. Então, nunca deixa para depois aquilo que você pode fazer agora. Não deixa para depois. Faça agora. Faça agora. Porque aquilo que você deixa para depois, você não consegue fazer no dia seguinte. Tudo tem que ser resolvido ali, na hora. Mas traz Jesus. Deixa ele reviver o seu casamento. Deixa ele reviver o seu casamento. Deixa ele restaurar. Deixa ele dar a ressurreição que precisa do seu casamento, que às vezes está morto por causa da impaciência causada pelo impasse de vocês dois. E às vezes é por coisa boba, por coisas insignificantes às vezes, que um casal fica separado até mesmo dentro da sua própria casa. E é isso que Lúcifer quer. Porque a família sendo destruída, que é o sustento da igreja aqui na Terra. E é isso que ele quer. E aí, aqui em 2 mesmo, do versículo 13, do versículo 25, deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo, diz assim: e não é necessário que alguém testifique do homem, porque ele bem sabe o que havia no homem. O que há dentro de nós? Se nós deixarmos, só tem coisa ruim. Mas se ele vem, limpa a casa, põe o Espírito dele, põe o Evangelho, põe a palavra, o impasse vai acabar. A restauração vai vir imediata para a sua vida, para a minha, para o seu casamento. Presta bem atenção. Vê aquilo que está acontecendo ao seu redor. Por que você e o seu marido não estão se falando direito ou conversando direito? Por causa de um impasse. Você perdeu a paciência e ficou impaciente. Ele também. Por causa do impasse. Por causa de o quê? Uma viagem? Por causa de comprar algo que não pode comprar agora? Ou até aqueles que podem comprar, que têm um poder aquisitivo, também passa por esse impasse. Porque querem uma mulher quer a direção, o marido quer outra. Então, a gente precisa ter, na nossa vida, a orientação de Jesus. O casamento precisa ter Jesus, precisa ter a orientação dele na nossa vida. No casamento, no relacionamento. Porque senão, desaba tudo. Pelo quê? Pela intolerância de um, intolerância de outro, a impaciência de um, impaciência de outro, causado pelos impasses no relacionamento. No nosso relacionamento com os nossos cônjuges. Então, nós temos que observar isso na nossa vida, porque isso é muito importante para o relacionamento, o diálogo. Não deixe que o diálogo do relacionamento acabe. Não deixe que os impasses, não deixe que os impasses atrapalhem a sua vida. Não deixe. Não deixe. Porque é isso que Lúcifer quer. E aí, nós podemos aqui, olha só como é que podemos vencer os impasses. Nós vamos aqui em Salmo 75, voltando um pouco para trás, Salmo 75. Versículo
6, 7, 8, 9, 10. Diz assim: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, um abate e o outro exalta. Aqui Jesus vai abater Lúcifer, a impaciência e os impasses, e vai exaltar o seu casamento. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente todos os ímpios. Vai dar para Lúcifer esse vinho e ele vai desaparecer. O impasse vai desaparecer. Entendeu? Os impasses vai desaparecer. A impaciência vai desaparecer. A intolerância entre o marido e a mulher vai desaparecer, porque ele vai dar esse cálice para um mal beber e esse mal vai desaparecer. De vocês vai vir a paciência de Cristo, o amor de Cristo no seu relacionamento. Certo? E aí diz: mas quanto a mim, anunciarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Aqui ele vai acabar com a força da impaciência, a força da intolerância vai ser apagada, acabada, a força de Lúcifer influenciando vai ser também quebrada, vai ser extinta, extirpada, né, porque vai entrar o cálice de quê? Da justiça. A força dos justos serão exaltados. O seu marido e você serão exaltados pelo amor de Cristo. Mas para isso tem que ter o amor dele na sua vida. Aí, com você. Temos que trazer Jesus para a nossa vida. Temos que trazer Deus para a nossa vida. Temos que trazer a palavra para nós. E temos que sentar e fazer a nossa parte. Orar, ler e fazer a nossa parte. A mulher fazer a parte dela, o marido fazer a parte dela. Ou seja, um escutar o outro para que os dois e a família vão na mesma direção. Na mesma direção. Nunca em outra direção. Certo? Nunca em outra direção. Porque se você for em outra direção, porque os nossos pensamentos sempre tem que se prevalecer. A gente quer que sempre prevaleça sobre o outro. Não, não é assim que funciona. A gente se casou para dividir as coisas, certo? E principalmente a mesma direção. Tá na hora de você reagir. Tá na hora de você buscar o melhor para o seu casamento. O melhor para a relação com o seu marido, com a sua esposa, para que uma casa e um lar seja saudável para vocês e para o seu filho. Seus filhos. Vamos colocar assim, que às vezes tem mais de um. Bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, mas amanhã nós estaremos de volta às 16 horas aqui na página da Igreja Ministério do Transformador, que também vai ser transmitido para todos os grupos da igreja no Facebook. Tá? Todo grupo. Ainda não estamos transmitindo para o Instagram, nem para o TikTok, nem para as outras redes sociais, porque nós estamos aqui, como nós falamos, há um tempo atrás, assumindo de novo o ministério, e tudo isso foi perdido, porque eu não estava fazendo nem as lives na página da igreja, nem os cultos em casa na página da igreja. Mas nós estamos colocando a casa de novo em ordem, o ministério em ordem. Vai levar um tempo, mas tudo será restabelecido. Tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, para nós encerrarmos aqui, né, nós vamos cantar, né, o último hino aqui, para que Deus possa tocar na nossa vida. E esse hino é o louvor à falta de Jesus, que você não pode deixar acontecer no seu casamento. Nas noites escuras, sinto solidão, o vazio toca fundo no meu coração. Sem tua presença, tudo é tão frio. A falta de Jesus é um grande desafio. A falta de Jesus
como um deserto sem flor. Sem o teu amor, meu mundo perde a cor. Quando me abandono em tua luz, encontro a paz que vem de Jesus. Nos dias de luta, na dor e na aflição, percebo, vem me abraçar. Eu quero habitar, não há nada melhor que o teu amor. A falta de Jesus é só dor. A falta de Jesus é como um deserto sem flor. Sem o teu amor, meu mundo perde a cor. Quando me abandono em tua luz, encontro a paz, vem de Jesus. Por isso eu clamo, vem me renovar. Na falta de Jesus, só quero te adorar. Essa certeza sei que vai ficar. Teu amor me invade e em ti eu vou habitar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sou cantor. Esses hinos estão sendo feitos para a Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo e ainda a gente não gravou todas as letras. Mas em breve a gente vai gravar e a gente vai conseguir cantar melhor. Não usamos instrumentos, nem de corda, nem bateria, nada disso. Somente a voz. Tá? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor proteja e guarde, meu Pai, nesse momento todos os casais que estão doentes, meu Pai, de ciúmes, de desconfiança, influenciado, meu Pai, por Lúcifer e por outras ações neste mundo. Que o Senhor toque poderosamente, livrando, meu Pai, do ciúme, da desconfiança, livrando da doença mental, livrando da doença física, espiritual, meu Pai, livrando, meu Pai, da fome, da dor, do desemprego, do abandono, livrando, meu Pai, esse casal, meu Pai, de toda a influência do mal. E eu entrego, meu Pai, esses casais nas suas mãos, para que possam ser restaurados aqueles que estão sem paciência, aqueles que estão nesse impasse por causa de coisas bestas e bobas, meu Pai. E que o Senhor possa tocar no coração deles. E que eles possam olhar e falar, Jesus, venha nos renovar, venha nos reviver, venha restaurar o nosso casamento. E que esse casal possa chegar, meu Pai, no final do dia, meu Pai, juntos, nas mesmas direções. Amado e querido Jesus, é essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às 16 horas. Amanhã também nós vamos colocar o culto em casa para todos os grupos da igreja, às 16 horas. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigado a todos.